Então, hoje nós vamos falar sobre a NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, mas na gestão de pontos relacionados a atender a NR12, na gestão de manutenção, relacionado à segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. O fato é que essa NR12 ela é muito extensa. Existe uma quantidade enorme de equipamentos, diversos fabricantes, diversas aplicações, diversos modelos. Mas quando se estuda a NR12, se encontra pontos comuns para atendimento em todas as máquinas, de forma que o objetivo, a meta, seja exatamente a percepção do risco, a preservação da integridade física do operador, da máquina, do processo e do próprio meio ambiente. Então, esse alinhamento de informações é que visa a NR12 quando ela trata da segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Então, eu separei, a pedido de um gestor de manutenção, que me fez a solicitação para dar uma luz para um trabalho que ele vai realizar como gestor de manutenção, e eu listei 18 pontos que eu acho por bem que esse colega tenha essa visão no trabalho que ele vai desenvolver. Na verdade, o primeiro ponto que ele deve fazer é cadastrar todos os equipamentos, todas as máquinas daquele processo industrial que atende essa maquinária. Pode ser chamado inventário. Então, ele vai ter o quantitativo de máquinas, ele vai ter a primeira dimensão do trabalho que ele vai realizar, tendo o que eu chamo de inventário de máquinas. Agora, em cada máquina, ele vai fazer um confronto com a NR12. E os pontos de destaque normalmente comuns, a grande quantidade de máquinas e equipamentos, eu estou sugerindo a esse amigo, inicialmente, 18 pontos de importância e que estão focados na segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Então, primeiro ponto, eu destaquei parada de emergência. Então, a máquina, ela tem que ter uma parada de emergência por alguma ocorrência que seja necessário esse acionamento. O operador pode acionar, nesse instante a máquina para, cessa o processo de motorização e a máquina fica parada como ela está, um stop. Esse comportamento pode evitar acidentes. Segundo ponto, eu coloquei painéis elétricos fechados. Senhores, os painéis elétricos de máquina têm que estar fechados. Ao longo desses anos, trabalhando com manutenção, havia época que se guardava ferramentas dentro do painel,
se guardava merenda, o painel estava aberto. Uma hora ou outra acontecia acidentes. Você tem ideia, hoje o painel que tem lá seu barramento, ele tem que ter uma proteção de acrílico contra um toque acidental, uma fase, aonde o trabalhador, seja o eletricista, seja o operador da máquina, pode pegar uma descarga elétrica, porque existe o perigo da tensão. A tensão elétrica está lá, que é o perigo, e o risco é o choque elétrico. Então, os painéis de máquinas têm que estar fechados. Terceiro ponto, proteção de partes móveis, como engrenagens, polias, correntes e correias. É uma necessidade, porque você pode se acidentar com contato com uma engrenagem, com um contato com uma correia, você pode prensar o dedo, você pode prender uma parte do teu corpo a algum material. Então, os equipamentos têm sim que ter essas partes rotativas, móveis, que estão próximo à operação, tem que estar protegida. Na verdade, por carenagens, por tampas, para que não haja o contato do operador ou outro objeto com aquele dispositivo que pode causar um acidente. Quarto ponto, dispositivos de parada de máquina para proteção das mãos por contato. Existem algumas máquinas que é necessário que se tenha esse dispositivo. Com um toque numa barra, num dispositivo, a máquina vai parar. Dando sequência a esse trabalho, eu estou aconselhando, como quinto item, o acionamento com condicionamento bimanual por ocupação das duas mãos. Isso acontece em prensa. Para que o operador não se descuide e tenha a mão prensada, na atividade que ele está executando na prensa, ele utiliza, para que o processo, a operação aconteça, ele pressiona o comando bimanual, ele utiliza as duas mãos e com o pé, lá no pedal, ele consegue fazer a introdução do material, ele consegue completar a atividade para que foi projetada a máquina, sem que ele vá correr o risco de machucar a mão, os membros superiores, né? Como sexto ponto, parada por interceptação de cortina de luz. Algumas máquinas podem ter uma cortina de luz quando o operador ou o objeto se aproxima, corta a cortina de luz e para a máquina. Sétimo ponto, aterramento elétrico das máquinas contra descargas atmosféricas, ou mesmo vazamento de tensão, um fio descascado, um acidente qualquer que vá comprometer a fiação elétrica e eletrocutar e energizar a parte metálica da máquina.
O operador, em contato com aquela máquina, ele vai tomar a descarga elétrica. Se essa máquina tem o aterramento, o caminho de mais fácil acesso da corrente é a terra, em vez do contato com o operador. 8. Proteção de barramentos contra contatos acidentais com a tensão elétrica. Já falei no começo. Uma barra de acrílico na frente dos barramentos, aonde o eletricista, aonde o operador, muitas vezes fazendo a atividade dele, haja realmente a necessidade de abrir o painel, mas aquela parte aonde tem o perigo, que é a tensão elétrica, ele não vai ter o contato acidental. 9. Proteção por DR, interruptor diferencial residual, conforme NBR 5410, contra choques elétricos. É um dispositivo quando existe o contato, ou diria assim, não é nem o contato do operador, na verdade, é quando o dispositivo, a fiação, a contactora, o relé, o motor, vaza a tensão, esse residual é percebido pelo interruptor. E esse interruptor, ele vai atuar desligando aquele circuito da máquina. 10. Proteção contra curto-circuito e sobrecorrente por uso de fusíveis e relés térmicos, respectivamente. É a proteção da máquina. A proteção da máquina pode ser proteção por sobre corrente, quando a corrente é muito elevada. Pode ser a proteção de curto-circuito, quando há um vazamento de tensão. E ainda pode-se ter uma proteção de fase, para que não haja a inversão de fase. No caso, como na energização de um motor, que ele tem que rodar sempre naquele sentido. Imagine se houvesse a inversão de fase na alimentação do circuito, o motor com certeza rotaria ao contrário, causando acidentes e danos, tanto de ordem, talvez até a integridade física do operador, máquina, processo e até o meio ambiente. Sinalização como 11º ponto. Sinalização visível de orientação operacional para o uso da máquina de forma segura. Painéis que traz todas as informações pertinentes a cada toque, a cada manejo daquele item de operação, dando a segurança ao operador dessa comunicação interface homem-máquina. Então, essa informação é extremamente importante para que o operador consiga operar essa máquina de forma segura. Dando continuidade, nós vamos agora para o item 12. Intertravamentos elétricos para impedimento de operação indevidas. Tem alguns equipamentos, algumas máquinas
que se trabalha no intertravamento elétrico, aonde condiciona essa máquina a um funcionamento daquele estado, daquela forma. Se houver uma falha operacional ou uma tentativa que não seja para que foi projetado aquele circuito elétrico, o intertravamento elétrico não permite essa operação. 13º, disponibilidade de manuais operacionais das máquinas. Os manuais, normalmente, e na verdade, faz parte de uma obrigação do fabricante informar em detalhes as partes funcionais, as partes que requer cuidado operacionais, aonde o próprio fabricante descreve nesse manual a forma de operar esse equipamento de forma correta e segura. 14º ponto, disponibilidade de procedimentos operacionais com treinamento e atualizado para todos os operadores. Só pode operar a máquina se esse operador recebeu um treinamento para operar a máquina. Esse treinamento chama-se procedimento operacional padrão. Cada operador, seja o Francisco, seja o João, seja o Pedro, conhece então o procedimento. É uma garantia que a máquina vai operar de forma correta e cumprir as metas daquele processo industrial, daquela atividade que está sendo executada. Continuando, nós vamos para o 15º ponto, que é o arranjo físico de disposição das máquinas com relação ao fluxo de material em processo, circulação de pessoas e equipamentos de apoio ao processo industrial. Então, numa indústria, se tem as máquinas, se tem o material em processo, se tem pessoas transitando próximo à máquina, próximo aos materiais. Então, tem que existir um arranjo físico para que isso aconteça de forma em harmonia, para que não aconteça acidentes. Isso é bem claro que se entenda isso. Por isso é que se tem as faixas de pedestres, se tem as zonas de colocação de extintores. Se uma porta de uma máquina abre, existe um espaço suficiente para essa porta abrir e fechar, e assim por diante. Então, esse arranjo físico, ele faz parte dessa gestão de segurança relacionado com a NR12. 16º item: placas de identificação da máquina com dados técnicos de fabricação, destacando características elétricas como potência, tensão e frequência elétrica. Gostaria de destacar essa questão da importância da tensão elétrica, da potência e da frequência. E vou colocar como referência o item de frequência. Então você não pode energizar um equipamento em um circuito que a frequência seja 50 Hz, enquanto o teu equipamento foi projetado para 60 Hz. Ou então você tem um equipamento que vai partir numa tensão
elétrica, partida direta, de 380 VCA, e você não tem essa tensão para energizar. Você tem uma tensão também trifásica, mais 220 VCA. Então você não pode utilizar esse equipamento nesse circuito, porque você precisa de um circuito trifásico de 380 VCA. E a tua empresa e o teu processo lá dispõe só de 220 VCA. Então, senhores, vocês têm aí, o colega tem aí, uma visão dessa relação segurança, que é a palavra aí, na operação ou no trabalho em máquinas e equipamentos. Então fica aí essa visão. Vale finalizar com a ideia do que eu tenho sempre tratado. Senhores, a ideia é que o operador trabalhe com a percepção do risco ativa. O conhecimento dessas informações NR12 relacionada com a gestão já é uma forma de ativar a percepção do risco do trabalhador. Porque ele tem que conhecer o cenário de trabalho. Conhecendo o cenário de trabalho, ele tem que identificar os perigos daquela atividade que ele está executando. Ele conhecendo os perigos, ele pode identificar a cada perigo o risco. Então, senhores, ele sabe os cenários, ele conhece os perigos, ele conhece os riscos. Então, ele pode agora ter uma atitude de prevenção e pode, com segurança, utilizar o EPI ou EPC conveniente para trabalhar, para fazer aquela atividade. Encerrando, senhores, o acidente ele não vai acontecer por acaso. Eu defendo e estou crente que o acidente pode ser evitado desde que esse trabalhador tenha a sua percepção de risco ativa.